Olá, tudo bem? Vou utilizar apenas 7 tabelas para você aprender de vez a utilizar as principais funções financeiras do Excel. São funções que, se você ainda não precisou delas, acredite, esse dia vai chegar. Eu vou te mostrar aqui na tela do meu notebook o passo a passo dessas funções e você vai ver que é bem simples. E já deixo aqui a dica, fique ligado com a gente, porque nós vamos estar falando mais sobre isso em outros vídeos. Meu nome é Itamar Clériston, seja muito bem-vindo ao canal Excel e Você, canal esse que tem como objetivo te ajudar a manejar essa ferramenta que é tão poderosa que é o Excel. E isso de forma bastante prática, com tutoriais de grande valor. Olha, se você tem interesse em um curso de Excel completo, Word completo e PowerPoint também completíssimo, e ambos voltados aí à área profissional, então o link vai estar aqui abaixo para você aproveitar essa grande oferta do pacote Office. E agora, vamos partir aqui para o tutorial. Vamos dar início ao nosso tutorial de cara aqui na tela do meu notebook. Com o meu Excel aberto, você já vê 6 tabelas, temos mais uma aqui abaixo, então são 7 tabelas. Nós vamos estar utilizando essas tabelas para entendermos, compreendermos a utilização das principais funções financeiras do Excel, que são PGTO, NPER, PP, taxa e VF. Vamos estar falando agora de cada uma delas. Nós vamos dar início aqui com a função PGTO. PGTO que significa pagamento, ou seja, o valor de um pagamento. No nosso exemplo de dados de financiamento, então vai ser o valor da nossa parcela e é isso que eu vou querer descobrir aqui agora utilizando a PGTO. Nós vamos estar utilizando também essa função no último exemplo aqui, que vai ser no final do vídeo, e você vai ver que ela vai estar sendo utilizada com um critério aqui de economia. Termos aí uma economia para fins futuros e nesse exemplo aqui nós vamos estar utilizando para calcularmos uma férias programada, ok? Como de costume, eu já peço aqui para você baixar essa planilha. Nós temos um link aí na descrição do vídeo. Baixe a planilha para você acompanhar comigo aqui esse tutorial. Isso proporcionará a você um melhor aprendizado, ok? Nós temos aqui então a nossa parcela e é isso que nós queremos descobrir. Nós temos o valor financiado, nós temos a taxa, nós já temos o prazo, mas não sabemos qual é o valor da nossa parcela e nós vamos descobrir isso aqui agora. Suponhamos que você precisa pegar um financiamento de R$80 mil, por isso que ele está aqui negativo. As funções financeiras ela trabalha muito com valores negativos, quando esses valores trata-se de uma despesa, um custo que você tem que ter algo que vai sair aí do seu bolso. Então, suponhamos que você precisa pegar aí um valor financiado de 80 mil, a taxa que o banco lhe ofereceu é de 1,10% e você quer apenas o prazo de 24 meses. O banco pode lá te passar o valor da parcela e você, para ter certeza se o valor está correto ou não, desconsiderando aqui o IOF, então você pode fazer esse cálculo aqui utilizando a função PGTO dentro do Excel. Essas funções financeiras também são utilizadas em uma calculadora HP, mas aqui é bem mais simples de fazer. Vamos lá? Igual PGTO é o nome da nossa função. Vamos abrir o parênteses e aí na sintaxe ele pede logo a taxa. É a nossa primeira opção aqui. Vamos então escolher aqui a taxa, que é 1,10 e selecionar a célula C6. Ponto e vírgula. Agora ele pede o NPER. NPER é número de período. O número do período aqui, no nosso exemplo, o prazo. Qual é o prazo? É este prazo aqui, 24 meses. Vamos selecionar. E agora, ponto e vírgula, ele pede agora o VP, nosso valor presente ou valor principal, como você queira chamar, é justamente o valor financiado. Aqui embaixo está um pouco ruim de visualizar, justamente por causa dessa célula que eu pintei aqui de vermelho, mas você pode olhar aqui em cima, ó, na nossa barra de função, e você vai conseguir compreender certinho o que nós estamos fazendo aqui. Pronto, nós já temos esses valores, vamos clicar ponto e vírgula,
Ele pede um valor opcional, VF, não se aplica aqui. Então, ponto e vírgula novamente. E aí ele pede para nós escolhermos o fim do período, no caso 0. E se escolhermos a opção 1, o começo do período. No caso, nós não vamos dar uma entrada aqui. Então, não é no começo do período. Nós vamos fazer o financiamento e vamos começar a pagar daqui a 30 dias. Então, é o 0, o fim do período. Nós vamos usar a opção 0, fechar o parênteses. Vamos dar Enter e ele já nos dá aqui o valor de R$ 3.810,87. Então ele calculou para mim aqui a parcela, tendo eu as informações de valor financiado, de taxa e de prazo. Essa é a nossa PGTO. Nós vamos estar falando também mais dela no próximo vídeo dessa série. Por isso, ative o sininho se você ainda não ativou. Inscreva-se no nosso canal para você não perder o próximo vídeo da nossa série. Eu vou mostrar aqui rapidinho para você. Vai ser justamente aqui essa simulação que nós vamos estar fazendo. Uma simulação, um exemplo de um cálculo de financiamento, onde nós vamos ter o número das parcelas que nós escolhermos aqui, os vencimentos, o valor principal de cada uma dessas parcelas, recalculando elas conforme nós formos pagando as parcelas, pagamento mensal, o valor de cada parcela, os juros de cada parcela, e você vai ver que não é o mesmo juros, e também o valor deduzido, ou seja, o que falta ainda para a gente poder quitar o nosso financiamento. Isso só no próximo vídeo. Inscreva-se, ative o sininho para você não perder esse vídeo quando nós publicarmos ele. Voltando aqui para o nosso exemplo, nós vamos calcular agora a função NPER. Vamos utilizar essa função que é número de período, ou seja, no nosso exemplo é o prazo, e vamos lá compreender o nosso prazo. Igual, como te falei, você pode estar usando a barra aqui acima. Eu vou até usar aqui para ficar mais fácil para você. Digite a função NPER. Então, NPER, abre o parênteses, e aí ele nos pede a taxa. A taxa nós já sabemos, é 1,10 nesse exemplo, ponto e vírgula. PGTO é o pagamento, nós já temos aqui o nosso pagamento, esse mesmo valor que nós calculamos aqui. Então, nós temos aqui, vamos selecionar a célula F8, ponto e vírgula. Ele nos pede agora o VP, o valor principal ou valor presente. Vamos selecionar aqui o VP. Mais uma vez não se aplica o VF, ponto e vírgula de novo. E aí nós vamos escolher a opção 0, que é final do período, o fim do período. Fecha parênteses, dar Enter. Ele nos dá aqui o prazo, então, de 24 meses. Observe que eu estou utilizando os mesmos dados aqui de financiamento, também nesse exemplo, para não ter que estar falando sempre aqui a mesma coisa. E isso também faz com que você veja que os cálculos estão corretos. Observe que o valor aqui que eu digitei, ó, é o mesmo valor que foi calculado aqui. O valor que aqui nós digitamos é o mesmo valor que a função calculou aqui. Isso faz você ver que a função está correta, está calculando corretamente cada um desses valores. No nosso próximo exemplo, nós vamos ver aqui agora a função VP, ou seja, o valor principal. Qual é o valor principal se eu tiver uma taxa de 1,10, pagando o valor de 3.810 em um prazo de 24 meses? Qual o valor final desse financiamento? Então, suponhamos que você queira comprar aí um veículo e você pode pagar esse valor de 3.810, se você quer pagar esse valor no período de 2 anos, e a taxa de 1,10. Quanto que isso vai dar no final para você? Ou seja, qual o valor do veículo que você vai conseguir pegar, tendo aqui esses dados diante de você? Então vamos calcular isso. Igual PP. Se você notou, ele te dá aqui sempre as mesmas funções, trocando simplesmente a função principal que você digitou aqui no início. Se você digitou VP, então o VP ele não aparece aqui. Se você digitar PGTO, então o PGTO ele não vai aparecer aqui. Se você digitar o NPER, então a parcela ou o período ele também não vai aparecer aqui. Então são sempre os mesmos dados, são sempre as mesmas informações que você precisa utilizar nas suas funções financeiras do Excel. Vamos lá, VP. Aqui acima, a taxa nossa é a mesma, 1,10, ponto e vírgula. Vamos selecionar agora o período, que é essa célula C13. E agora o PGTO, ou seja, o pagamento de R$ 3.810,87, ponto e vírgula,
VF nós não vamos utilizar aqui. E vamos digitar 0, fechar o parênteses, dar Enter. E o valor do nosso financiamento, ou valor financiado, é justamente os R$80.000. E da mesma forma, obedecendo aí os mesmos critérios, o mesmo raciocínio, nós temos também aqui os dados de um financiamento e vamos descobrir agora a taxa. Vou utilizar aqui o campo de fórmulas ou de função acima, igual, escreva o nome taxa, que é a função, abre o parênteses, ele pede aqui o NP, ou seja, o número do período, é 24 meses, ponto e vírgula, ele pede agora o pagamento, PGTO, então você escolhe aqui nosso PGTO, que é 3.810, ponto e vírgula, agora ele te pede o valor principal ou valor presente. Escolhemos ponto e vírgula VF, nós não utilizamos, ponto e vírgula novamente, 0, fecha parênteses, dá Enter e ele te dá aqui então o valor da taxa, que é 1,10, é o valor que segue aqui aos demais exemplos também. Então nós finalizamos aqui os nossos exemplos de funções financeiras referente a um exemplo de financiamento. Agora, um exemplo de investimento, nós vamos estar utilizando o que nós chamamos de VF, a função VF, que é o valor futuro. Nós temos aqui o VF1, o VF2, e eu vou te explicar como nós podemos utilizar a função VF nesses dois exemplos aqui. Beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui um dados do investimento. O investimento mensal que nós vamos fazer, ou seja, o valor que nós vamos pagar mensalmente ou depositar mensalmente no banco é o valor de R$1.000, no banco ou uma outra instituição financeira. Então vamos estar fazendo esse depósito mensal de R$1.000, por isso ele está negativo, que é um depósito mensal, você vai ter que tirar esse valor ali da tua carteira, do teu caixa todos os meses. E ele vai te dar um rendimento de 1,50, uma taxa de 1,50, 1,5% e o período também de 24 meses. Então vamos fazer esse cálculo aqui. Começamos da seguinte forma, igual VF, que é o valor futuro, e abrimos o parênteses. Ele nos pede aqui a taxa, então a taxa é 1,50, ponto e vírgula. Em seguida ele nos pede o NP, que é o número do período, 24. Depois ele nos pede o pagamento, que é justamente esse valor, o pagamento mensal de R$1.000. Mais uma vez, ponto e vírgula, o valor presente não precisa utilizar, ponto e vírgula, e botamos o 0 aqui, que é o fim do período. Vamos fechar o parênteses e dar Enter. Deu aí o valor de R$28.633. Se nós fizermos um cálculo rápido aqui, ó, igual 28.000 menos, vamos abrir aqui um parênteses, 24 vezes os R$1.000, que nós já sabemos qual é o valor aí, que é 24.000. Só para sabermos a diferença, na verdade aqui nós temos que colocar um mais, porque os R$1.000 já está negativo. Então vamos colocar um mais aqui para subtrair esse valor dos 28.000. Então dá R$4.633,52. Você investindo todos os meses R$1.000 a 1,50 durante 24 meses, você terá aí um valor de R$4.633 no final do período, certo? No final do período. E se você já deu uma entrada, por exemplo, estou fazendo o meu financiamento e vou dar uma entrada. Então, vamos aqui em cima. Eu não vou escolher mais o 0. Eu estou concluindo o meu financiamento e já vou estar dando um valor, um certo valor, um valor X aqui para o banco. Então, eu coloco o valor 1, que é no começo do período, dar Enter, ele faz o mesmo cálculo e olha, o seu rendimento ainda vai ser maior, valor de R$5.063. Ok? Vamos deletar isso daqui e vamos para o nosso segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, eu vou ter um investimento inicial de R$20.000. Eu já vou fazer um investimento de R$20.000. Depois, eu vou estar todos os meses aplicando o valor de R$1.000 durante 24 meses. Entenda? Então eu vou estar aplicando 20.000 e no período de 24 meses eu vou estar aplicando o valor de R$1.000. Isso vai dar R$44.000, certo? Igual 20.000 mais, abrimos o parênteses, R$1.000 vezes 24, fecha parênteses,
dar Enter, R$44.000. Vamos lá então para a nossa função no valor futuro, ou seja, qual o valor no final desse período que nós vamos ter de rendimentos após investir esse valor de 44.000, dando uma entrada de 20.000 e R$1.000 em cada mês. Então igual VF, que é valor futuro, abrimos o parênteses, ele pede para a gente a taxa é 1,50, ponto e vírgula, NPE, o número do período, 24 meses, ponto e vírgula, ele nos pede pagamento. Esse pagamento aqui é o pagamento mensal, o investimento mensal que nós vamos fazer, que é justamente esse R$1.000 aqui. E ponto e vírgula, BP, que é o valor principal, esse aqui é o valor principal que nós temos, nós vamos estar investindo o principal valor do investimento, que é o valor inicial, que é justamente esses R$20.000. Ponto e vírgula, o tipo que eu quero aqui é 1, eu já vou estar dando uma entrada, vou fechar o parênteses, vou dar Enter, e o valor então que nós vamos ter aí é de R$57.000. Nós investimos 44.000 em todo o período, porém nós vamos ter aí de rendimentos, valor, vamos aumentar aqui essa coluna, de R$13.653. Olha que legal, o Excel nos dá então essa possibilidade de fazermos esse cálculo. Você aprendendo essas funções financeiras, você poderá fazer aí investimentos sem errar os seus cálculos, utilizando apenas essas funções que o Excel nos dá. E para o nosso último exemplo aqui, um exemplo bônus, e aí eu te trago agora uma outra aplicação. No caso desse exemplo final, nós vamos estar falando sobre férias programadas. Ou seja, você pretende tirar uma férias com a sua família daqui a 2 anos, um período de 24 meses, daqui a 2 anos. Essa férias que você vai fazer é a férias do seu sonho e você vai precisar gastar este valor de R$15.000. E você decide fazer uma aplicação em uma instituição financeira e ela te dá 1,50, 1,5% de rendimentos nessa aplicação. Então vamos fazer esse cálculo aqui usando duas funções, PGTO e também a função valor futuro, ou seja, na verdade, o valor futuro vai estar aqui dentro da função PGTO. É uma função só e agora nós vamos estar utilizando o valor futuro em nossa função. Então vamos lá, igual PGTO, vamos abrir o parênteses, a nossa taxa, você já sabe, é 1,50 ou 1,5%, ponto e vírgula, o valor da nossa NP, ou seja, o número do período, é 24 meses, ponto e vírgula, vamos utilizar a função aqui em cima para ficar melhor para você enxergar, então eu escolhi a célula C27 como sendo a nossa taxa, a C28 o número do período, e agora ele te pede o VP. O VP, como no exemplo aqui acima, nós escolhemos o valor de R$80.000, que é o nosso valor presente, ou principal. Neste caso aqui, nós não temos esse valor principal, então ele é zero, ou seja, nós estamos iniciando com zero, nós não temos nada de economia, vamos dizer assim, então vamos colocar zero. E aí agora, ponto e vírgula, e vamos utilizar finalmente o VF. Na função PGTO, na função taxa, na função VP, nós não utilizamos essa opção porque ela é opcional, mas aqui ela é essencial para o nosso cálculo. Então, nós vamos colocar aqui como sendo o nosso VF, o valor futuro, o valor que nós queremos alcançar é justamente o valor de 15.000. É esse o valor que nós queremos alcançar, ponto e vírgula. Nós vamos começar investindo, já dando uma entrada. Então, 1 e fecha parênteses e vamos dar um Enter. E aí você precisa desembolsar durante 24 meses o valor de R$516. Se você desembolsar este valor, então você vai alcançar R$516,12 vezes 4. Então você vai ter aí o valor de R$12.386,88. Você vai ter desembolsado, tirado do teu bolso, o valor de R$12.000. E o teu rendimento vai ser justamente 15.000 menos os 12.386. Então você teve um rendimento aí nesse período de R$2.613. Ou seja, você programou as suas férias investindo o valor de 516, gastando um total de R$12.000 e tendo ainda aí de rendimentos um valor de R$2.613. Está aqui um exemplo, nosso último exemplo do vídeo de hoje, falando aí sobre as principais funções financeiras. Não esqueça
E no próximo vídeo eu vou estar dando um exemplo prático aqui referente ao cálculo de financiamentos parcela por parcela. Bacana, né? Se você já utilizou essas funções financeiras na HP, percebeu que elas são mais fáceis no Excel. Quer dizer, essa pelo menos é a minha opinião. Qual é a sua? Conte aqui nos comentários desse vídeo. Vai ser um prazer poder interagir com você. Peço agora um favor, compartilhe esse vídeo com pessoas interessadas e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.